todo o Japão estava sendo abalado por um fenômeno inesperado, NHK. A emissora pública do Japão exibiu um documentário especial de apenas 9 minutos sobre o Brasil, atingindo uma incrível taxa de audiência de 79%. Praticamente todos os japoneses assistiram ao programa. Assim que o programa terminou, a sessão de comentários das redes sociais japonesas explodiu. Não é o Brasil que sempre conhecemos. Agora percebo que vivi enganado a vida toda pelos meus próprios preconceitos. O site oficial da NHK ficou inoperante devido ao número esmagador de acessos simultâneos. No entanto, a maior surpresa ainda estava por vir. O pequeno vídeo foi traduzido para várias línguas e espalhou-se pelo mundo. Em apenas um dia, o número de visualizações ultrapassou os 10 milhões. Os principais meios de comunicação europeus fizeram reportagens em larga escala sobre o filme de 9 minutos. Comentários de cidadãos europeus a partilharem as suas experiências positivas com o Brasil inundaram as redes sociais. Qual era o conteúdo deste filme que conseguiu chocar o mundo de tal forma? O produtor deste documentário era Kenji Tanaka da NHK. Após a emissão, ele escreveu uma confissão honesta na sua conta pessoal nas redes sociais. Fui ao Brasil para a reportagem, com um preconceito imenso. No entanto, à medida que a filmagem avançava, comecei a sentir vergonha de mim mesmo. O que ele viveu? Vamos testemunhar através dos olhos de um japonês a sua extraordinária jornada ao ver a verdadeira face do Brasil. Olá a todos, sou Ken Tanaka. Trabalho como produtor executivo na NHK, a emissora pública do Japão. O meu documentário especial de 9 minutos sobre o Brasil foi ao ar assim que o programa começou, ou mais precisamente após 2 minutos e 17 segundos, o meu telemóvel começou a vibrar sem parar. A mensagem da equipe de monitorização de audiência mostrava um número inacreditável, 79%. A minha mão tremeu. Na história da radiodifusão japonesa, nenhum documentário jamais tinha atingido uma taxa de audiência tão alta. Pela janela do meu escritório, as luzes da torre de Tóquio pareciam particularmente nítidas. Naquela noite, o único som audível era o zumbido suave do ar condicionado. Naquele momento, uma sensação indescritível de admiração espalhou-se em mim. Assim que o programa terminou, o site oficial da estação de televisão ficou imediatamente inoperante. A equipe técnica relatou que o número de utilizadores a aceder simultaneamente tinha excedido a capacidade do servidor em 4 vezes. Acha produtor que viu a verdade tornou-se o tópico número 1 nas redes sociais. A minha caixa de entrada de e-mail quase explodiu. Francamente, eu esperava receber protestos, pois era uma reportagem sobre o Brasil que eu pensava que seria controversa. No entanto, quando abri o ecrã, as minhas expectativas estavam completamente erradas. Obrigado, produtor. Finalmente descobri a verdade. Tenho vergonha do preconceito que tive a vida toda. A seção de comentários estava cheia de palavras de gratidão. Em particular, a mensagem de um idoso de 70 e poucos anos tornou-se o comentário fixado. Há 70 anos que acredito que o Brasil é um lugar caótico e perigoso. Hoje sinto-me profundamente envergonhado. A minha garganta apertou enquanto li aquela breve frase. 1 hora após o upload do vídeo para a conta oficial, o número de visualizações ultrapassou 1 milhão. Em 24 horas, esse número atingiu 10 milhões. Esta foi uma velocidade que nunca vi nos meus 20 anos de carreira na radiodifusão. Na manhã seguinte, a imprensa internacional começou a reagir. A mídia americana noticiou que uma emissora japonesa quebrou o muro do preconceito. Uma estação de televisão britânica chamou-lhe o milagre de 9 minutos. A mídia francesa e alemã também fizeram reportagens em cadeia. A reação dos telespectadores europeus foi impressionante. Uma francesa comentou: lembrei-me da paixão e hospitalidade dos turistas brasileiros que conheci em Paris. Sem perceber, comecei a chorar. Um alemão escreveu: lembrei-me do jovem que me ajudou no metrô de São Paulo.
deu-me vontade de voltar ao Brasil. Um espectador espanhol disse: os olhos das pessoas no filme são tão sinceros? Deixei uma mensagem. Sinto falta do Brasil. Os japoneses também começaram a falar. A maioria eram vozes de autorreflexão. Um funcionário de escritório que habitualmente pensava que o Brasil era barulhento e desordenado comentou que decidiu ir ele próprio para comprovar e já tinha reservado um voo. A situação no segundo dia após a transmissão foi ainda mais surpreendente. Os sites de aulas de português em todo o Japão caíram devido ao aumento do tráfego. Relatórios mostraram que as inscrições diárias aumentaram 10 vezes. Um centro de línguas em Oki fixou uma lista de espera de 340 pessoas. Os restaurantes brasileiros em Shinjuku, Tóquio anunciaram o fecho antecipado às 17h, pois todos os ingredientes estavam esgotados. O proprietário de um restaurante que vendia feijoada e pão de queijo disse numa entrevista que os clientes vinham por curiosidade sobre a comida que aparecia no documentário. Estou no negócio há 20 anos e nunca vi nada assim. A mídia japonesa noticiou o fenômeno sob o título Explosão de consumo após choque cultural. Vendas de restaurantes brasileiros aumentam 10 vezes. As publicações feitas por residentes brasileiros no Japão também me tocaram. Os meus colegas de escritório disseram pela primeira vez que o Brasil é um lugar incrível. As suas vozes eram de gratidão após uma longa espera. Às 22, eu ainda estava no meu escritório. A luz não estava apagada. Eu estava apenas a olhar para o ecrã. Os números continuavam a subir. 10 milhões de visualizações, 80 mil gostos, 230 mil comentários. Sussurrei para mim mesmo. Não é um programa que eu fiz, é um mundo que finalmente viu a verdade. Naquele momento, senti um tremor de medo e um toque de confusão, mas sabia que nada disto era um acidente. Antes de fazer esse filme, eu era como eles. Eu tinha preconceito e arrogância em relação ao Brasil, recusando-me a ver a realidade. A minha transformação começou com uma experiência direta no Brasil. Essa experiência mudou a minha vida e, por fim, chocou todo o Japão. Na verdade, quando planeei este documentário, as minhas intenções eram totalmente diferentes. Para ser franco, queria expor a verdadeira face do Brasil. Na reunião de planeamento, disse aos meus colegas: há muito burburinho sobre o Brasil ultimamente. Estou insatisfeito. Cultura popular. Os jovens estão apenas imersos em ilusões. O meu tom estava cheio de alta importância. Apontei para o quadro branco e continuei. Vou mostrar a todos a verdadeira face do Brasil. Não uma imagem retocada, mas a realidade nua. O quadro branco já estava cheio com a minha lista. Trânsito caótico. Mercados barulhentos, serviço antipático, problemas de higiene. Esta era a imagem do Brasil na minha cabeça. O meu superior, gerente Sato, disse com uma expressão preocupada: Tanaka-san, a mídia deve ser equilibrada. Não se incline muito para um lado. No entanto, esta frase inflamou meu orgulho. Respondi firmemente: não é a missão de um jornalista mostrar a realidade? Os telespectadores têm o direito de saber a verdade. A minha confiança era justificada. Embora eu não fosse ao Brasil há décadas, tinha ouvido muitas histórias negativas, histórias de colegas mais velhos, notícias ruins na internet e, o mais importante, a superioridade profundamente enraizada dentro de mim. A formação da equipa também foi intencional. A produtora, Júnior Mikasanda, era alguém que nem sequer assistia conteúdo brasileiro. O operador de câmera da Ikikishima admitiu que nunca tinha provado comida brasileira. Escolhi deliberadamente pessoas que nunca tinham estado lá com a desculpa de que precisava de uma perspectiva sem preconceitos, mas na verdade eu precisava de pessoas que concordassem com a minha perspectiva. Na nossa primeira reunião, Mika perguntou: produtor, o Brasil tem realmente tantos problemas? Respondi com confiança: verá por si, mesmo quando chegarmos lá. A lente da câmera não mente.
Dica acrescentou: os produtos brasileiros têm estado muito na moda no Japão ultimamente. Não devemos reportar isso também? Eu abanei a cabeça. Não se deixem enganar pelo marketing. O que queremos mostrar é a realidade por trás dos anúncios vistosos. Após a reunião, escrevi no meu caderno: objetivo, em 9 minutos. Resumir e mostrar a verdadeira face do Brasil, quebrar a ilusão e forçar as pessoas a enfrentar a realidade. Naquela noite, disse à minha esposa: este documentário será um sucesso. Todos saberão a verdade. A minha esposa perguntou, preocupada: como podes ter tanta certeza se nem sequer estiveste lá? Eu ri: não te digo sempre para não te deixares enganar pelas aparências? A câmara deve ser fria e desapaixonada. Se apresentarmos a realidade como ela é, a verdade surgirá por si mesma. Na manhã seguinte, a caminho do trabalho, vi um anúncio de turismo do Brasil no comboio, exibindo belas paisagens naturais. Pensei: é por causa destas imagens retocadas que as pessoas são enganadas. Eu vou desmascará-lo. Chegando à estação de televisão, revisei a minha proposta. Estava muito satisfeito com o título: Relatório Especial Brasil, o mito e a realidade. O subtítulo era 9 minutos para ver a verdade do Brasil. Na reunião final com a equipa, enfatizei que filmaríamos a realidade como ela é, sem preconceitos. Mas desde que a câmera se concentrasse na verdade, a realidade manifestar-se-ia. Mika perguntou timidamente: e se o que aparecer não corresponder às nossas expectativas? Respondi: não te preocupes, isso não vai acontecer. Décadas de impressões não podem ser alteradas da noite para o dia. Fechei o meu caderno e murmurei: nas são suficientes. Uma falsa ilusão não dura. Naquele momento eu estava genuinamente cheio de autoconfiança. Embora nunca tivesse visto o Brasil com os meus próprios olhos, pensava que o meu conhecimento era tudo. Eu não me apercebi de quão grande era a arrogância que tinha dentro de mim e de quão vergonhoso isso era. Eu logo descobria, desde o momento em que aterramos no aeroporto internacional de Guarulhos, algo parecia errado, mas eu não queria admitir. Os aeroportos em qualquer país são montras para turistas estrangeiros, disse em voz alta a equipa, mas as instalações modernas e os funcionários que falavam japonês fluentemente causaram-me um aperto no peito. No balcão de imigração, o oficial disse em japonês: bem-vindo ao Brasil, com um sorriso amigável. Eu curvei-me profundamente sem querer. Ao sair do aeroporto, apanhamos um táxi para o centro de São Paulo. Liguei a câmera e comecei a filmar a vista da janela. Eu esperava o fluxo caótico de motas e motoristas rudes. No entanto, as ruas estavam surpreendentemente bem organizadas. Os carros circulavam ordenadamente nas suas respectivas faixas. O motorista do táxi olhou-me pelo espelho retrovisor e perguntou: o senhor é do Japão? O que está a filmar? Perguntei com um toque de desafio. Ouvi dizer que o trânsito em São Paulo está sempre congestionado. Está particularmente bom hoje? O motorista sorriu amigavelmente. Agora, com as aplicações, podemos verificar as condições do trânsito em tempo real e evitar congestionamentos. Desde o início, talvez seja mais eficiente do que no Japão. Não é? Aquela frase deixou-me sem palavras. O São Paulo caótico e desorganizado que eu imaginava não existia. O hotel era o mesmo. Assim que entrei no lobby, um funcionário cumprimentou-me em japonês. Bem-vindo, Senhor Tanka. Estávamos à sua espera. Fiquei surpreendido por ele saber o meu nome. Ele disse que tinham verificado os dados da reserva com antecedência. Durante o check-in, fiz de propósito para criar problemas. Que era um quarto muito silencioso. A temperatura do ar condicionado deve estar exatamente a 24º. E quero um café com pão de queijo no quarto amanhã de manhã pontualmente. Funcionário não mostrou qualquer aborrecimento, respondeu com um sorriso: claro, senhor. Desejo-lhe uma estadia confortável. Na manhã seguinte, no
Restaurante do hotel fiz exigências ainda mais difíceis. O café tem de estar morno, o ovo tem de ser poché e o pão apenas ligeiramente na chapa. Eu esperava que o jovem empregado ficasse confuso. No entanto, ele riu alegremente. Claro, um momento, por favor. A comida servida estava perfeitamente de acordo com os meus pedidos e estava deliciosa. Deixei de propósito alguma comida no prato e levantei-me. O funcionário veio até mim, preocupado. Senhor, a comida não estava do seu agrado? Quer que eu lhe traga outra coisa? Eu abanei a cabeça, constrangido. Não, estou apenas cheio. Quando comecei a filmar nas ruas, a realidade também não correspondia às expectativas. As avenidas de São Paulo eram surpreendentemente limpas. As pessoas caminhavam de forma ordenada e quase não havia lixo. Caixotes do lixo e contentores de reciclagem estavam disponíveis em todo lado. Decidi fazer perguntas de propósito esperando obter respostas antipáticas. No entanto, todas as pessoas que eu abordei pararam e deram-me indicações amigáveis. Um estudante universitário até disse: por acaso também estou a ir para essa direção? Vamos juntos. Embora não fosse o seu destino original, ele acompanhou-me durante um bom bocado. Uma mãe, ao ver-me com equipamento pesado, disse: deve estar cansado. Eu levo à praça de táxis. O mais surpreendente foi o encontro com um idoso. Perguntei-lhe de propósito por um caminho muito complicado. O avô explicou. E depois disse: é difícil de explicar. Só com palavras. Eu levo. E ele acompanhou-me durante 15 minutos até o meu destino. Ao chegar, o avô disse: bem-vindo ao Brasil. Espero que leve boas recordações. Naquela noite, reproduzi as filmagens. O ecrã estava cheio de pessoas amigáveis, ruas limpas e paisagens ordenadas. Este não é o Brasil que estou à procura, murmurei para mim mesmo enquanto premia a tecla de apagar no meu laptop. Os arquivos de um dia inteiro de filmagem desapareceram um após o outro. Mika perguntou surpresa: produtor, por quê? Está a apagar tudo? Olhei pro ecrã e respondi: não é real, é apenas coincidência. Amanhã será diferente, com certeza. Mas no fundo eu sabia. O problema não estava no Brasil, mas no meu preconceito. Eu não queria ver a verdade, mas sim procurar evidências que provassem que o meu preconceito estava correto. Pela janela, a paisagem noturna de São Paulo brilhava lindamente. Ao ver aquela cena, senti vergonha. Pela primeira vez, de volta ao Japão, tentei uma nova abordagem. Permiti que os japoneses provassem a comida sem saber a sua origem. Eu queria registrar as reações mais puras e sem preconceitos. No centro de Ginza, montei uma pequena mesa com feijoada, picanha, churrasco, pão de queijo e café especial brasileiro. Convidei os transeuntes a provarem gratuitamente. No início, as pessoas olhavam com desconfiança. Um funcionário de 30 e poucos anos foi o primeiro a aproximar-se. Isto é comida brasileira? Nunca experimentei. Ele levou um pedaço de picanha à boca. Os seus olhos arregalaram-se imediatamente. Uau! O sabor é tão rico. É crocante por fora e macio por dentro. O aroma é incrível. Assim que terminou, ligou imediatamente para um colega. Ei! Vem pra Ginza rapidamente. Há coisas boas aqui. Duas donas de casa de 50 e poucos anos hesitaram diante da feijoada. Oh, caldo parece tão rico, disse uma. A outra ganhou coragem e provou. Ela exclamou imediatamente: o que é isto? Oh, sabor é muito mais profundo do que o nosso caldo de ramen. Gostaria de tentar fazer em casa. Pode dar minha receita? Ela terminou o prato inteiro do caldo rapidamente. A sua amiga também começou a comer com entusiasmo. Um casal de estudantes universitários olhou para o café brasileiro com curiosidade. É aquele café famoso? Cheira muito bem. Oh, rapaz bebeu um gole e sorriu. É forte, mas o aroma é muito perfumado. Dá vontade de continuar a beber. Tem um sabor muito único, viciante. A rapariga
também experimentou e perguntou: isto vende no Japão? Onde posso comprar? O mais impressionante foi um idoso de 70 e poucos anos que se aproximou lentamente, com a sua bengala. Depois de provar a feijoada, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Passei a minha vida inteira a desprezar o Brasil. Eu era tão tolo, disse com os olhos marejados. Desde o tempo da guerra, ensinaram-me que o Brasil era um lugar atrasado, mas só depois de provar este sabor é que percebi quão rica é a cultura deles. A multidão começou a aglomerar-se. Nós também queremos provar. Uá, cheira tão bem. A fila aumentou. A comida preparada esgotou-se rapidamente. As pessoas perguntavam: vai haver amanhã onde podemos comer isto? Um homem de meia idade que bebia café disse: eles bebem muito disto nas novelas. Agora percebo o porquê. É demasiado bom. É perfeito para beber quando se está estressado. Uma jovem disse ao colega: isto seria bom para o almoço do escritório também? O cameraman Dick perguntou em voz baixa: produtor, vamos continuar a filmar? Olhei para a lente e disse: não faz mal. Não é a imagem que eu queria. No entanto, o oposto era a verdade. Este era o mundo real, as reações genuínas das pessoas quando se livravam do preconceito. Um menino de mãos dadas com a mãe apontou pro café, talvez querendo provar uma versão com leite. Mãe, posso experimentar aquilo? A mãe hesitou. Ó, menino, disse, um amigo da minha escola. O pai dele é brasileiro, trouxe pastel de queijo para a escola e estava delicioso. Naquele momento percebi, as crianças já aceitavam a diferença sem preconceitos. O problema estava nos estereótipos dos adultos. Quando a degustação terminou, estávamos a arrumar o equipamento. Uma avó aproximou-se. Obrigada a vocês. Graças a vocês descobri sabores tão deliciosos. Agora estou curiosa sobre o Brasil. Naquela noite, na sala de edição, enquanto vi as filmagens, pensei, um bocado de comida pode derreter décadas de preconceito. Todas as suposições desmoronam quando o sabor entra na boca. Mika perguntou: produtor, vamos usar estas imagens? Eu acenei com a cabeça. Sim, porque esta é a verdade. Escrevi no meu caderno. Um gole de sabor destruiu a minha crença. A língua não mente. Disse que a partir daquele dia, o número de pessoas à procura de comida brasileira nas ruas aumentou. Alguns restaurantes até adicionaram feijoada e pão de queijo aos seus novos menus. O proprietário de um restaurante disse-me mais tarde: desde que o seu programa foi ao ar, os clientes estão sempre a perguntar sobre o Brasil. Graças a si, também comecei a aprender a cozinhar temperos brasileiros, autênticos, com base em evidências e não em sentimentos. Planeei uma nova experiência. Num teste cego, os produtos brasileiros seriam realmente melhores do que os japoneses. As pessoas ainda escolheriam os produtos brasileiros? Aluguei um estúdio em Shinju e preparei cosméticos, massas instantâneas, produtos eletrônicos e artigos de uso diário. Cobre perfeitamente todas as marcas. Os participantes só podiam avaliar a qualidade do produto em si. A primeira participante foi uma mulher de 40 e poucos anos para o teste de cuidados com a pele. Pedi-lhe para aplicar um produto diferente em cada mão. O da esquerda é um pouco pegajoso. O da direita parece que penetra na pele. O aroma também é muito elegante e suave. Ela escolheu o produto da direita sem hesitar. Era o produto brasileiro. Um estudante universitário de 20 e poucos anos deu uma avaliação semelhante. A textura deste é melhor. Parece mais natural. Dos 12 participantes, 9 escolheram os produtos brasileiros. Pensei, isto é apenas coincidência? Os resultados do teste de massas instantâneas foram ainda mais surpreendentes. Cozinha massas instantâneas de alta qualidade japonesas e massas instantâneas brasileiras, conhecidas nas mesmas condições. Primeiro participante provou as duas, alternadamente. O caldo deste é mais rico, o tempero é mais profundo, o macarrão também é mais elástico. Um idoso de 60 e poucos anos pousou os pauzinhos e disse: passei a vida a
comer apenas massas instantâneas. Japonesas, mas acho que está melhor. Não sei por quê. Quando as marcas foram reveladas, todos ficaram chocados. Produto que eles elogiavam sem parar era a massa instantânea brasileira. Isto é brasileiro? Eu pensei que era japonês. A qualidade é tão boa. O teste de produtos eletrônicos também foi realizado. Fones de ouvido, capas de telemóvel, powerbanks. Um estudante de design examinou cuidadosamente os produtos e avaliou. O design deste é mais elegante, tem um toque internacional. Aquele parece um pouco antiquado. A maioria dos produtos que ele escolheu eram brasileiros. Um funcionário de escritório que testava Powerbanks disse: este é mais leve e tem um design simples. A velocidade de carregamento também é mais rápida. Continuei a registrar no meu caderno. Elegante, intuitivo, abordagem emocional, design centrado no utilizador, uma dona de casa. Ao comparar utensílios de cozinha, disse: a pega deste é mais confortável, o peso é bom, os detalhes são muito cuidados. Os dados estatísticos finais surgiram. Nos testes, os produtos brasileiros foram escolhidos em 73% das vezes. Olhei pro resultado e murmurei: esta é a verdade, que não consigo mudar com a edição. Um participante aproximou-se de mim após o teste. Para ser honesto, eu não gostava muito dos produtos brasileiros. Sempre acreditei que os produtos japoneses eram os melhores, mas hoje, ao ver a minha própria escolha, percebi que era apenas preconceito. Outro participante disse: só consegui escolher honestamente, porque não sabia a marca. Agora sinto que estou a ver a qualidade do produto em si. Uma jovem perguntou: desde quando é que o Brasil fabrica coisas tão boas? Só eu é que não sabia? Eu não pude responder porque também não sabia. Um membro da equipa que ajudava no teste disse em voz baixa: produtor, este resultado vai ser transmitido tal como está? Claro, os números não mentem. Naquela noite reanalisei os números. Independentemente da divisão por idade, sexo ou profissão, os resultados eram quase os mesmos. Os produtos brasileiros eram de facto superiores em qualidade. Mika perguntou: o senhor esperava este resultado? Abanei a cabeça. Não, mas está é a realidade. Uma realidade que nunca soubemos ou talvez não quiséssemos admitir. Daí que acrescentou a ideia de que o Japão está à frente em tudo pode ser apenas uma ilusão nossa. Olhei pela janela e pensei: a verdade pode até vencer os números, mas desta vez os números disseram a verdade. Na última página do meu caderno escrevi: os dados não conhecem preconceitos. Eles apenas mostram os factos. Este resultado do teste destruiu a minha última migalha de orgulho, mas ao mesmo tempo senti alívio, porque eu não precisava mais de me agarrar a uma falsa superioridade. Sugeri: é hora de ouvir as histórias das pessoas que realmente foram ao Brasil. Precisamos de vozes de quem experimentou em primeira mão. Começamos a entrevistar nas ruas de Shibuya. A primeira pessoa que encontramos foi uma profissional de 30 e poucos anos. Brasil. Fui num fim de semana prolongado, porque é perto. Para ser honesta, as minhas expectativas não eram altas no início, mas era muito mais limpo do que eu pensava. A comida era deliciosa e os cafés são muito bonitos. Encontramos um casal de 50 e poucos anos. A esposa disse que tinham ido celebrar o seu 30º aniversário de casamento. Fui eu que sugeri no início, mas depois de voltarmos. O meu marido que quer voltar. O marido acrescentou: os campos de golfe são incríveis, os hotéis são modernos, as pessoas são muito simpáticas. É como o Japão, mas com um charme único. Também entrevistamos um casal de estudantes universitários. O transporte é muito conveniente. Sinal Wi-Fi no metropolitano é forte. Pode-se usar pagamento móvel em todo lado. O sistema de pagamento digital é mais avançado do que no Japão. A história de uma avó de 70 e poucos anos foi muito tocante. Fui sozinha e perdi-me em São Paulo. Perguntei a um
segurança. Mas ele não falava japonês. Mas ele usou uma aplicação de tradução no telemóvel e acompanhou-me pessoalmente até o hotel. Fiquei muito grata. Um empresário de 40 e poucos anos falou do ponto de vista comercial. As empresas brasileiras têm uma forte determinação. As decisões são rápidas e a execução é forte. No Japão temos reuniões demasiado longas. Mas lá tudo avança rapidamente. Nesse momento, uma estudante universitária japonesa fluente em português aproximou-se de nós. O seu nome era Rina Yamaguchi. Por que é que aprendesse português? Perguntei. Rina pensou por um momento e começou a falar, lentamente. Na vida social japonesa é difícil fazer amizades verdadeiras. Todos constroem um muro. Parecem amigáveis na superfície, mas não revelam o seu coração. A sua expressão ficou séria nos jantares de empresa mesmo. Depois de beber, prometemos conversar mais facilmente no dia seguinte. Mas no trabalho voltamos a usar a linguagem formal. A distância está sempre lá. Os olhos de Rina brilharam. Ela continuou. Mas os brasileiros são diferentes. Uma vez que se tornam amigos, são amigos de verdade. Eles preocupam-se sinceramente contigo e tratam-te como família. Desde que abras o teu coração, eles estarão lá para ti. Quando tens problemas, eles preocupam-se genuinamente. Quando estás feliz, eles alegram-se como se tivesse acontecido com eles. Eu acenei com a cabeça e registrei. Distância social versus sinceridade humana. Rina sorriu e acrescentou: sinto-me tão relaxada com os meus amigos brasileiros, por que não? Preciso de me esconder. No Japão tenho de ter sempre cuidado com o meu comportamento para não incomodar os outros, mas no Brasil posso ser eu mesma. Quais são os teus planos futuros? Perguntei. Vou trabalhar no Brasil depois de me formar. Já encontrei uma empresa. Os meus pais opuseram-se, mas esta é a minha vida. Após a entrevista com Rina, olhei pro céu, estava limpo e azul. Encontramos outro viajante, um professor reformado. Durante 40 anos ensinei aos meus alunos que o Japão era o melhor, mas depois de ir ao Brasil, percebi que estava errado. Especialmente a vitalidade dos jovens é incrível. As coisas que perdemos ainda existem lá. Uma dona de casa disse no mercado tradicional no Brasil, as senhoras que vendiam vegetais cumprimentaram-me calorosamente, cheias de calor humano. Elas até me deram um extra. É um calor que não se sente no Japão. Um jovem funcionário de escritório ofereceu uma perspectiva diferente. Vi que os trabalhadores no Brasil parecem cansados mesmo, trabalhando muitas horas, mas têm uma paixão fervorosa pela vida. As empresas japonesas são silenciosas, mas parecem rígidas e mortas. Quando as entrevistas terminaram, escrevi na última página do meu caderno: as pessoas que foram dão impressões positivas, as pessoas que não foram dão impressões negativas. A resposta reside na experiência. Naquela noite voltei para casa e disse à minha esposa: eu realmente interpretei mal o Brasil. Estivemos a viver na imagem que criamos. A minha esposa perguntou: então, o que vais fazer agora? Vou mostrar a verdade exatamente como ela é. Naquela noite dormi pela primeira vez. Senti como se um fardo pesado tivesse sido tirado dos meus ombros. Não era uma diferença geográfica, mas uma diferença de mentalidade. Fomos nós que fechamos o nosso próprio coração. Fiquei de pé, junto à janela do meu quarto de hotel, olhando para a paisagem noturna de Tóquio. As luzes estendiam-se infinitamente, mas o meu coração, que tinha andado na escuridão, estava agora em paz. Reflete a noite inteira. Devo esconder ou mostrar? O disco rígido na minha mão parecia muito pesado. Continha todas as filmagens do último mês. A verdadeira face do Brasil, as reações surpreendidas do público japonês e o mais importante, o processo da minha queda no preconceito. Era embaraçoso, mas tudo era um registro honesto. Às 3 da manhã, eu não podia mais adiar.
Apontei a câmera para mim e primei o botão de gravação. No espelho, meu rosto parecia exausto. Respirei fundo e comecei a falar. Eu queria depreciar o Brasil. Esse foi o ponto de partida deste documentário. Mas o que vi foi completamente diferente. Sinceridade, ordem, calor e vitalidade. O meu preconceito estava errado. Uma breve confissão de apenas 1 minuto levou-me 1 hora a gravar. Repetia muitas vezes. A minha voz tremia. Os meus olhos estavam vermelhos. Foi o momento em que o orgulho dos meus 20 anos de carreira na radiodifusão desmoronou. Na manhã seguinte, a atmosfera na sala de edição estava tensa. Dick reproduziu o meu vídeo de confissão repetidamente em silêncio. Mika não se atrevia a olhar nos meus olhos. Todos sabiam que uma vez que este filme fosse ao ar, não haveria volta. Cada passo em direção ao escritório do gerente Sato parecia pesar toneladas. O gerente Sato assistiu à versão editada de 9 minutos. Não consegui ler as mudanças na sua expressão. Após o filme terminar, houve um longo silêncio. O único som era o grasnar de um corvo lá fora. Finalmente o gerente abriu a boca. A missão da mídia é ser corajosa. Ele continuou, mas é preciso estar preparado para suportar as consequências dessa coragem. Eu curvei-me profundamente e disse: estou pronto. A reunião da alta direção da estação de televisão foi como uma tempestade. Gritos de debate intenso ecoaram pela sala. O Brasil é perigoso, mas os tempos mudaram, os argumentos chocaram. 2 horas depois, a porta abriu-se. O diretor-geral Yamamoto saiu, com uma expressão tensa. Ele olhou para mim e perguntou: tens mesmo a certeza? Eu não desviei o olhar. Sim, foi a minha única resposta. 9 minutos. Este foi o tempo que o diretor-geral deu, nem mais, nem menos. Pensei, 9 minutos são suficientes. A verdade não depende da duração. Voltei para a sala de edição para o trabalho final. Tive de condensar 1 mês de viagem em 9 minutos. O que incluir, o que apagar. Quanto mais pensava, mais preciosa parecia cada cena. A imagem do avô brasileiro a dar indicações. O momento em que a avó japonesa chorou ao comer feijoada. As expressões chocadas dos participantes ao descobrirem a marca no teste cego. Dilema era onde colocar a minha confissão, no início ou no fim. Decidi colocá-la no início porque o público precisava de saber como este documentário começou e como ele mudou. Ao gravar a narração final, a minha voz era diferente do habitual. Abandonei a técnica e apenas coloquei sinceridade. Eu disse: há muito tempo que não olhamos para os nossos vizinhos corretamente. É hora de tirar os óculos do preconceito. Após a gravação, a maneira como os meus colegas olhavam para mim mudou. Alguns aplaudiram, outros acenaram com a cabeça, mas eu estava com medo. Não sabia que tipo de impacto estes 20 minutos trariam. Seria um tsunami ou apenas uma pequena ondulação? Na noite anterior à transmissão, não consegui dormir. Olhei pro teto. Vou arrepender-me? Mas eu já tinha atravessado um rio sem volta. Era um rio que eu deveria ter atravessado. No dia da transmissão, o meu rosto no espelho parecia um estranho. Era um rosto que mostrava o que tinha perdido, mas também o que tinha ganho. Ao caminhar pelo corredor da estação de televisão, os olhares dos meus colegas eram como espinhos nas minhas costas. Alguns olhavam com preocupação, outros com respeito. A noite aproximava-se. Eu estava em frente ao monitor na sala de controle. As minhas palmas suavam. O meu coração batia forte nos meus ouvidos. Finalmente o programa começou. O meu rosto apareceu no ecrã e depois a frase: eu queria depreciar o Brasil, o momento em que a verdade de 9 minutos encontrou o mundo. Agora não havia como me esconder. Os primeiros 2 minutos do programa foram calmos. Os monitores na sala de controle piscavam silenciosamente. O gráfico de reação mostrava uma linha horizontal estável. Mas quando a cena da minha confissão foi ao ar, tudo explodiu. O número no monitor de audiência começou a subir.
descontroladamente. 30%, 50%, 70%. A velocidade era inacreditável. Ao mesmo tempo, o alarme do servidor da estação de televisão disparou. Isso significava que o número de acessos ao site tinha ultrapassado o limite. Eu esperava uma onda destrutiva de críticas, mas as mensagens na seção de comentários em tempo real eram diferentes. Produtor: corajoso, este é um verdadeiro jornalista. Este é o futuro do Japão. Claro que houve algumas críticas cáusticas. Quanto dinheiro recebeste? Traidor que vende o orgulho do Japão. Mas logo outros telespectadores rebateram: tu é que és a personificação do preconceito. Não tens coragem de aceitar a realidade. Os tempos mudaram. Assim que o programa terminou, surgiu um número impressionante. Taxa de audiência final 79%. Foi o recorde mais alto para um documentário na história da radiodifusão japonesa. O vídeo enviado pro YouTube ultrapassou 1 milhão de visualizações em 1 hora. Da noite pro dia ultrapassou 5 milhões. Na manhã seguinte, todo o Japão estava em alvoroço. Todos os jornais noticiaram a notícia na primeira página. Até os jornais conservadores usaram a manchete Confissão Corajosa. Um jornal focado em relações internacionais comentou: a consciência de um homem derreteu as relações diplomáticas. A reação nas livrarias foi ainda mais dramática. Os livros relacionados com o Brasil esgotaram-se em 2 horas após a abertura das lojas. Livros de aprendizagem de línguas, guias de viagem, livros de receitas brasileiras. Os funcionários ficaram em pânico, dizendo que nunca tinham visto tal fenômeno em 20 anos. Os centros de aprendizagem de português estavam no caos, os telefones tocavam sem parar, o site estava embaixo. As inscrições diárias aumentaram 10 vezes. O gerente de um centro de línguas em Oaca disse: tenho este centro há 30 anos e nunca estive assim. Não temos professores suficientes. Tivemos de chamar até os professores reformados. As agências de viagens também entraram em estado de emergência. Os pacotes turísticos para o Brasil esgotaram-se instantaneamente. A pesquisa por bilhetes para o Brasil nos sites das companhias aéreas aumentou 400% em comparação com a semana anterior. Os voos para São Paulo e Rio de Janeiro estavam totalmente lotados para os próximos 3 meses. Um representante de uma agência de viagens disse: isto é mais louco do que o boom de viagens dos anos 90. Os economistas analisaram o fenômeno com números. As encomendas de alimentos importados do Brasil aumentaram 400%. As vendas de cosméticos brasileiros subiram 350%. O streaming de música brasileira disparou 600%. Um especialista: a Alameda fenômeno tsunami econômico de 9 minutos. As estações de televisão concorrentes também reagiram rapidamente. Em uma semana, todas as estações agendaram programas sobre o Brasil, especial cultura brasileira, exploração da tecnologia brasileira, viagem gastronômica brasileira. Uma onda brasileira varreu repentinamente o mundo da radiodifusão japonesa. A reação no exterior foi ainda mais intensa. Estações de televisão no Museu Europa e América do Sul exibiram um filme com legendas traduzidas. A emissora pública alemã usou como um exemplo para produzir programas semelhantes sobre outros países. A França planeou um especial sobre Marrocos. Um jornalista conseguiu enviar-me um e-mail. O senhor estabeleceu um novo padrão para radiodifusão. Um professor numa universidade americana começou a usar o filme como material didático para a ética jornalística. Ele ensinava aos alunos que admitir o preconceito e procurar a verdade é o verdadeiro espírito do jornalismo. Houve uma onda de emoção na comunidade brasileira no Japão. Eles disseram que, embora o desprezo acumulado ao longo de décadas não fosse desaparecer da noite pro dia, algo tinha mudado. Os colegas de escritório convidaram-nos para jantar comida brasileira. Os vizinhos vieram cumprimentá-los e perguntar como aprender português. Uma semana após a
Transmissão: fui convidado para o Fórum Mundial de Radiodifusão. Quando subi ao palco, centenas de profissionais de radiodifusão levantaram-se e aplaudiram fervorosamente. As minhas pernas tremiam. Segurei o microfone e disse: a verdade viaja mais rápido do que a língua. A coragem de um homem pode mudar o mundo. Minutos são suficientes. Após o discurso, um jornalista perguntou: qual é a maior mudança que sentiu? Pensei um pouco e respondi: eu mudei. A forma como vejo o mundo mudou. Esse é o maior milagre. Naquela noite, no meu quarto de hotel, olhei pela janela, a torre de Tóquio brilhava. A mesma paisagem. Parecia diferente para mim. Agora eu entendia. Não faças julgamentos antes de veres com os teus próprios olhos. Esse é o primeiro passo para um mundo sem preconceitos. A coragem de 9 minutos mudou o mundo. Ou talvez o mundo já estivesse pronto, apenas à espera de alguém para empurrar a porta. M.